Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula, né? Nós vamos passar agora para a chamada evolução histórica, né, da contabilidade. A história da contabilidade, como surgiu, quando surgiu, onde surgiu, né? A gente vai falar um pouco da história da profissão da contabilidade, né? Olha, constituiu aí um dos conhecimentos mais antigos da humanidade. Ela surgiu em função da necessidade de que o ser humano tem de controlar as suas posses e suas riquezas, né? Ou seja, o chamado patrimônio. Porque onde estão aglomeradas essas posses, onde estão aglomeradas as suas riquezas, determina-se de patrimônio, né? É tão antiga quanto a própria humanidade. Há, inclusive, hipóteses de que a contabilidade tenha surgido antes mesmo da escrita, até que tenha sido base para o surgimento desta. Até que tenha sido base, no caso, para o surgimento da escrita. Olha só como é antiga a história da contabilidade, gente. Encontramos na Bíblia, mais especificamente no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 3, a descrição do patrimônio do homem, chamado Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha só, daí na história da Bíblia já conta o que o homem tinha de posse, né? O que Jó tinha de posse. E quando se tem posse, ela está alocada ao patrimônio, né? Seja ele físico ou patrimônio jurídico. O pai da contabilidade. O pai da contabilidade, ele foi Frederico Melis, né? Haver surgido na Itália, acredita-se nos anos de 1250, 1280 por aí, tá? Uma curiosidade que tem na apostila de vocês. A contabilidade ela foi a primeira profissão regulamentada no Brasil. Ela surgiu com a criação do ensino comercial em 1931, né? Viabilizando os negócios e acelerando o desenvolvimento econômico. Quando se fala em contabilidade, ela está automaticamente ligada à economia, né? Porém, como não existia o curso superior de ciências contábeis, muitos profissionais não tinham conhecimentos teóricos e técnicos o suficiente para detectar os problemas de uma empresa e recomendar as soluções, né? Porque quando se tem determinados problemas, os técnicos aí, os estudiosos, eles trazem o problema, mas eles também já têm que estar vindo com a solução do problema, né? Visando solucionar isto, foi criado em 1945 o curso de Ciências Contábeis, que disponibilizava à sociedade um profissional capaz de compreender as questões técnicas, científicas e econômicas que determinavam a realização de tais problemas de uma forma aí, né, eficaz. Assim, a contabilidade passou a dar mais respaldo aos gestores profissionais de cargos administrativos para proporcionar a saúde financeira de seus empreendimentos. Primeiro Congresso Brasileiro, olha, ele aconteceu 17 de agosto a 24, no ano de 1924, né? Com o seguinte tema: a ciência, contabilidade é a ciência que estuda e pratica a função e orientação do controle e do registro relativo aos atos e fatos da administração econômica, né? A contabilidade e suas funções. Veja a lista das funções da contabilidade. Primeiro, registrar os fatos administrativos, né? Para que se haja esse registro de fatos administrativos, tem que haver de antemão os lançamentos, certo? Tem que haver os lançamentos do financeiro, tem que haver os lançamentos do RH, tem que haver os lançamentos do contador, tem que haver os lançamentos do fiscal, do comprador. Tudo isso aí são registros, né? E os registros, eles são o quê? Guardados na memória, ok? Demonstrar e controlar as mutações patrimoniais. A palavra mutação significa transformação. O patrimônio de uma empresa, ele vive em constante mutação, certo? Há de convir comigo que se um patrimônio ele não houver
não haver em determinado período uma mutação, algo de errado está acontecendo, porque de preferência que a mutação seja o aumento do patrimônio, né? Mas também tem mutações porque todo tempo você está com, ao mesmo tempo que você vende, você compra, né? Então, tudo isso aí é questão de mutação, é questão de transformação, tá? E essa transformação necessita de certo controle, é aí que a contabilidade aparece. Ela aparece, né, para controlar os fatos de mutações patrimoniais. Servir como elemento de prova em juízo tribunal. Olha aí, interessante. Servir como elemento de prova em juízo ou tribunal. Suponhamos que a empresa esteja passando por uma fiscalização, né? Determinada empresa não recolheu os tributos, não recolheu os impostos que deveria ao governo estadual. O que vai acontecer? A contabilidade ela vem servir como elemento de prova, né? Que ela vai confrontar ali o que ela tem de recolhimento de imposto, confrontar com suas compras, com suas vendas, com suas perdas, né, para provar para o tribunal que ela está fazendo o correto. Então, ela tem aí como elemento de prova. Ela pode servir como elemento de prova em um juízo ou no tribunal. Fornecer elementos para que os acionistas ou sócios possam examinar as contas da diretoria e aprová-las ou não. Isso aí a gente sabe, né? Porque os relatórios que vêm, suponhamos, de conta a pagar para uma diretoria, ele já vem de uma base de um relatório contábil, né? E aí os acionistas ou os diretores da empresa, eles analisam determinados relatórios contábeis, né? E ao analisar, eles podem aprovar ou não, certo? Demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária, né? Demonstrar ao fisco. Quando se fala em fisco, geralmente se fala em tributos, que o fiscal vem para poder cobrar tributos da empresa, né? E a contabilidade, ela está demonstrando ali ao fisco o cumprimento da legislação tributária. Ela está demonstrando que recolheu todos os impostos devidamente em cima de base legal, né? Em cima da legislação, então ela também serve para isso, tá? Fornecer os dados de tomada de decisões e etc. Fundamental é, sem dúvida, a função de fornecer os elementos para a correta gestão do negócio, permitindo tomada de decisões eficazes. Lembrar a diferença em fazer bem feito. Eficácia é fazer o que tem que ser feito de forma possível no momento certo, né? Lembrar a diferença entre a palavra eficácia e eficiência. Geralmente, a gente tem que ser eficaz no que se faz, né? Hoje em dia não se querem mais pessoas eficientes no mercado, hoje em dia se querem pessoas eficazes. E a contabilidade, ela vem aí de forma eficaz, né? Para esses relatórios, para ser mais certeiro do que se está fazendo. Dentro da contabilidade, gente, dentro dos relatórios contábeis, vocês vão conhecer aí os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos de um patrimônio. Já foi possível perceber que a história da contabilidade está ligada ao controle do patrimônio e suas mutações. Portanto, a partir de agora, nós vamos conhecer os requisitos fundamentais para o controle do patrimônio, certo? Lembrando que o relato apresentado sobre o patrimônio do personagem bíblico Jó da primeira aula, você saberia precisar ou estimar a riqueza desse personagem? A pergunta é, você saberia precisar ou estimar a riqueza deste personagem? Ou melhor, quando você diz que tem em seu patrimônio um carro, um valor para receber de um amigo e tem algumas dívidas pequenas, é possível saber o valor do seu patrimônio? Né? Eu tenho um carro, eu tenho dinheiro a receber, eu tenho meu salário a receber, mas eu tenho dívidas a pagar, eu tenho supermercado que eu faço todo mês, eu tenho uma conta de água, eu tenho uma conta de luz, né? Eu tenho a internet para pagar. É possível saber o valor do seu patrimônio a partir do que você tem de posse e o que você tem de obrigações? Pois bem, na contabilidade, gente, qualquer registro só pode ser feito se respeitar dois aspectos, que são eles o qualitativo, né, e o quantitativo.
O aspecto qualitativo, ele é o nome que qualifica o patrimônio, ou seja, ele é o nome que qualifica a conta do patrimônio, tá? Ele deve ser claro o bastante para identificar o que está sendo registrado nesse momento, né? O aspecto qualitativo. Quanto mais simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor para identificar o que está sendo registrado na contabilidade. Exemplo de um aspecto qualitativo: veículo, mercadoria para revenda, caixa. O caixa, quando se estiver falando de caixa, é o dinheiro que tem disponível ali no caixa, tá, gente? Banco, saldo de banco. Cliente, quem compra da minha empresa. Fornecedor, quem vende para minha empresa, e muitos outros, né? Já o quantitativo, ele aparece de valor monetário. O aspecto quantitativo é o que dá valor aos aspectos qualitativos, né? Por exemplo, o veículo é um aspecto qualitativo. Já o quantitativo, ele é o valor que é dado ao veículo. O meu veículo, 20 mil, meu caixa, 110 mil, né? O meu banco, 118.124. Então, suponhamos aqui, vamos definir melhor. O qualitativo são os nomes dados e o quantitativo são os valores dados, né, aos bens, aos direitos ou às obrigações. Ok? Na dúvida, pode estar mandando pergunta para a professora, eu respondo, tiro qualquer dúvida de vocês. Professora, não ficou claro a questão do aspecto quantitativo ou do aspecto qualitativo. Explico para vocês sem problema nenhum, tá? Conta. A conta é o nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. Simplificando, é como se todos os elementos dentro da contabilidade tivessem um endereço. Sempre que formos movimentar um elemento, faremos um registro nesse endereço, que recebe o nome de conta, alterando assim o saldo dele de cada elemento. Exemplo aí, ó. Nós temos as contas caixa, né? Valor 12 mil. Nós temos a conta veículo, 42 mil. Nós temos a conta banco, né? 5.220. Clientes, 8.221. Então, todo esse exemplo aí, gente, temos dentro dele aspecto qualitativo e as contas. Então, as chamadas contas patrimoniais, seja ela de bem direito ou de obrigações. Aí vai ficar uma atividadezinha para vocês estarem fazendo agora, tá? Olha só, atividade de aprendizagem. Com os conhecimentos adquiridos nesta aula, faça um breve levantamento do seu patrimônio. Não tenha receio, anote tudo que você acredita fazer parte. É o seu salário, né? Uma pensão que você ganha, é alguma ajuda do governo que você ganha, tá aí são bens e direitos. Aí o que você vai lançar? E as suas despesas? Tudo isso faz parte do patrimônio, tá? O que eu quero que vocês relatem? Com os conhecimentos adquiridos nessa aula, faça um breve levantamento do seu patrimônio. Patrimônio a gente já sabe que é o quê? Que é bem, direito e obrigação. Porque até então, antes da primeira aula de vocês, talvez vocês tenham tido na mente, entendido que patrimônio é tudo que eu tenho, né? De certa forma, sim, porque você tem também a obrigação de pagar as suas contas. Tá? Vou deixar essa atividade aqui, vou pedir que vocês respondam, que estejam me encaminhando ainda hoje. Dúvida é só perguntar, tanto no PV, né, do grupo do WhatsApp, quanto no grupo estarei ajudando vocês, tá bom? A atividade é para hoje ainda, gente.